Vamos começar que o programa hoje está quentíssimo, com toda a expectativa para os jogões de logo mais. Hoje é o grande dia, o Flamengo pode levantar mais uma vez a taça de campeão brasileiro. Vamos conferir agora como estão os preparativos do rubro-negro para essa final contra o São Paulo. Vamos lá. Hoje o Flamengo pode levantar mais uma taça nesta quinta-feira. Diante do São Paulo no Morumbi, o rubro-negro depende das próprias forças para garantir o título brasileiro. O Mengão precisa vencer. Em caso de empate ou derrota, o torcedor tem que ligar o secador para o Internacional não vencer o Corinthians. O tricolor paulista briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A equipe é a quarta colocada do brasileiro com 63 pontos. Lesionados, Diego Alves e William Arão foram relacionados, mas devem ficar fora do time. A equipe deve ser a mesma que venceu o Colorado no Maracanã, com a presença de Rodrigo Caio, que se recuperou de dores no tornozelo. O time paulista deve vir bem diferente em comparação à escalação que foi derrotada pelo Botafogo. O zagueiro Diego Costa retorna ao lado de Arboleda e Bruno Alves. Nas laterais, Wellington entra na esquerda e Igor Vinícius fica na direita. Daniel Alves volta de suspensão e reassume a vaga. No ataque, Pablo deve fazer a dupla com Luciano. Prepare o coração, torcedor flamenguista. A partida será logo mais às 9h30 da noite no Morumbi. E aí, torcedor do Flamengo, confiante? Olha aí a música do Rock, o lutador. Né? Você, que não é Flamengo, vai secar o Flamengo? Conta tudo pra nós. O programa hoje é pra todos. É pra quem é flamenguista, é pra quem é anti-flamenguista, pros tricolores, que também estão na luta pelo G4 da Libertadores. Pro Vascaíno Vascaíno não. Enfim, para secar o Flamengo. Olha aqui, participe conosco na hashtag O Jogo da Velha SBT Esporte Rio. E lembrando que hoje nós vamos eleger os zagueiros da nossa seleção, da seleção dos cariocas no Brasileirão. Deixa eu botar o campinho antes de dar bom dia, boa tarde para todo mundo. Bota o campinho, que esse campinho dá um trabalho danado para fazer. É o nosso departamento de arte trabalhando. Olha lá que beleza. Ó, ficou maneiro. Fernando, olha lá, ó. Hugo Souza é o goleiro que a gente já escolheu, Felipe Luiz e Calegari os laterais. E agora a gente vai escolher a dupla de zaga. Daqui a pouquinho vai ter lá uma enquete no Twitter para o pessoal ir votando nos zagueiros que já foram pré-selecionados, né? Então daqui a pouquinho você vota pelo SBT Esporte Rio, hashtag SBT Esporte Rio. Vamos ver quem são? Já tá lá? Já tá lá? Dá pra gente ver quem são já? Então olha só, daqui a pouquinho a gente vai botar a enquete no ar. Os zagueiros são os seguintes, ó. Você vai votar entre o Rodrigo Caio, tá lá, ó, Lucas Claro do Fluminense, Nino do Fluminense, Rodrigo Caio do Flamengo e o Castan do Vasco. No momento tá com 70% pro Rodrigo Caio e o Lucas Claro logo na sequência. Aí tem o voto do pessoal do Twitter e depois os nossos votos aqui. O Castan, por enquanto, tá com 0 voto. 0 voto. Hoje eu vou abrir com o Casimiro. Boa tarde, Casimiro. E aí, Casimiro, Flamengo hoje, qual é a sua expectativa? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal de casa, Fernandinha, Pedro Certezas. Boa tarde. A expectativa é de uma noite tensa demais. Há muito tempo que não se via. É legal, né? Quando chega na última rodada, briga pelo título, os dois jogos acontecendo ao mesmo tempo e a famosa a bolinha, você vai ficar vendo os jogos. Eu gosto disso. Eu acho que isso é legal, mas eu vou ser sincero aqui, eu acho que o Flamengo é favoritaço para ganhar o título, muito em função da postura do São Paulo. A postura do São Paulo nos últimos jogos, ela não indica que o São Paulo vai complicar a vida do Flamengo. E o Flamengo vem embalado, o Flamengo vem avassalador, e aí eu acho que independe do resultado do Internacional contra o Corinthians, eu acho que o Flamengo tem tudo para exorcizar alguns fantasmas aí, né? Porque o São Paulo foi a grande pedra do sapato do Flamengo na temporada, apesar do São Paulo não chegar a lugar nenhum, a torcida do Flamengo está meio entalada com esse time de São Paulo aí. Então, eu acho que é importante para o Flamengo ganhar no Morumbi, que não ganha muito tempo. A última vitória foi com o Ronaldinho. E aí, não tem jeito, né? Ganhando, é campeão, e aí é só comemorar. Fernanda, minha amiga, teremos um Flamengo avassalador logo mais pra cima do São Paulo. Lembrando que a gente falava também que teria um Flamengo avassalador pra cima do Inter, e o Flamengo não foi avassalador pra cima do Inter. Conseguiu uma vitória, mas é porque jogou melhor, porque tinha mais time, né? Tem mais time que o Inter, mas não foi avassalador. Qual é a sua expectativa pra hoje? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os meninos. Olha,
o que seria um avassalador, né, no futebol, né, Dani? Porque o Flamengo venceu o Inter, teve 2 gols anulados, né? O placar era para ter sido maior. Ah, mas o Rodinei não tinha que ter sido expulso, mas foi, e esse foi o enredo do jogo. E o Flamengo teve seu volume lá e mostrou, assim, de forma nítida para quem queria ver, que ele era o melhor e ponto. Eu acho que, assim, esse Flamengo dessa temporada é isso. É um Flamengo que foi muitas vezes irregular, mas agora, nos últimos jogos, está com uma reta legal. E um Flamengo que olha mais o seu adversário, mas que tem muito ataque, muita posse, a forma que o Flamengo joga é para atacar. Mas aquele Flamengo do Jesus, ele era incontrolável, né? Ninguém conseguia controlar. Esse Flamengo de agora até alguém controla uma hora ou outra, mas nessa reta final tá se desenhando mesmo que ele é o campeão, Daniel, porque ele tá com perfil de campeão. Certezas, eu já vou com você, mas antes disso, deixa eu chamar o nosso querido repórter Gudrian Neufert, é isso? Neufert, tá lá direto de São Paulo, em frente ao CT da Barra Funda, né? O CT do São Paulo, a casa do adversário do Flamengo, ou do inimigo, para muitos, né? Como queiram se referir aí. Boa tarde, Gudrian, quais são as novas que você traz pra gente? Bem-vindo ao SBT Esporte Rio. Boa tarde, Daniel. Olha, o Flamengo não vai ter vida fácil hoje no Morumbi, isto porque o São Paulo precisa da vitória, ele precisa da vitória para se garantir no G4, o grupo que vai direto à fase de grupos da Libertadores. São Paulo que está disputando essa vaga aí com o rival do Flamengo, o Fluminense. O São Paulo terá o reforço do camisa 10, do capitão do time, o experiente Daniel Alves, que cumpriu suspensão automática na última rodada e hoje promete comandar o São Paulo, que pretende estragar a festa do Flamengo. Mas o Flamengo chega forte, já vai repetir o mesmo time que enfrentou o Inter na última rodada, com total a logística toda preparada aqui para não sofrer lá no Morumbi. Vieram muitos funcionários, a promessa de também torcedores em volta do estádio do Morumbi. Lá dentro não pode, por protocolo de segurança. Então o Flamengo vem forte, o São Paulo também, promessa de muita emoção hoje à noite. O Hernan Crespo, o argentino, contratado para ser técnico do São Paulo, só na próxima temporada. Ele só vai sentar no banco de reservas no Campeonato Paulista. Hoje à noite ele vai ver o jogo das cadeiras do Morumbi. O Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo, seu ex-time, o clube que ele é ídolo até hoje, nunca venceu como técnico. Quem sabe quebra a escrita hoje. Se vencer, o Flamengo vai conquistar pela 8ª vez o seu Campeonato Brasileiro. Eu volto com você aí, Daniel. Meu amigo Gudrian, olha só, a derrota diante do Botafogo, de certa maneira, joga um certo balde de água fria aí no São Paulo, que tá numa queda de produção, numa draga danada. De onde vem a motivação, então, para esse jogo de hoje? Quer dizer, o pessoal deu uma turbinada na motivação, até pelo Crespo ter chegado e tá assistindo essa partida, a volta do Daniel Alves. Quer dizer, o São Paulo vem motivado, apesar dessa derrota diante do Botafogo? Vem motivado sim, viu, Daniel? Por quê? Por um simples fato. Nas últimas vezes que esteve na Libertadores da América, chegou a perder naquela primeira fase, que alguns chamam de pré-Libertadores, e acabou nem disputando a fase de grupos da Libertadores. Por isso, para o São Paulo, essa vitória hoje é importantíssima, que o clube garantiria a fase direta na fase de grupos da Libertadores. Então a vitória hoje, o São Paulo conta com a vitória, o Hernan Crespo conta com a vitória para começar assim o trabalho dele, ele que veio da Argentina recentemente. Esse é o grande ânimo do São Paulo aqui para estragar a festa do Flamengo. Indiretamente, o Botafogo também atrapalhou a vida do rival Flamengo aí, porque se o São Paulo tivesse vencido o Botafogo, até mesmo empatado, hoje entraria mais tranquilo no jogo. Como perdeu, precisa da vitória contra o Flamengo. O São Paulo, ao longo da história, venceu em 55 oportunidades o Flamengo. O Flamengo tem menos vitórias, 41, e houve 40 empates no confronto entre os dois gigantes do futebol brasileiro.
Daniel, volto com você. Obrigado, Gudrian. Muito bacana aí o noticiário de São Paulo. Obrigado pela participação aqui no SBT Esporte Rio. Deixa eu ir direto com o Pedro Certeza aí, o repórter lá de São Paulo que falou. O Botafogo foi o fiel da balança aí. Atrapalhou os planos do São Paulo de curto prazo e hoje o São Paulo vai ter que ir com a faca entre os dentes para cima do Flamengo, porque senão o Fluminense ganha e ele fica fora do G4 da Libertadores. Então, Pedro Certezas, você vê que o Botafogo ele tem uma participação significativa, não é isso? Tudo em torno do Botafogo, Pedro Certezas. Normal. Botafogo é o protagonista do Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros aqui. A verdade é essa. Mas, cara, assim, se a gente analisar confronto por confronto, o do Flamengo é muito mais difícil do que o do Inter. Isso aí pra mim não tem... O Inter vai jogar contra o Corinthians, que briga ali por entrar numa terceira fase da Copa do Brasil, que não é um motivador absurdo. O São Paulo joga em casa contra o Flamengo do Rogério Ceni. Eu não sei até que ponto os jogadores do São Paulo vão querer ver o Rogério levantando uma taça no Morumbi pelo rival, né? Então eu acho complicado. Mas é aquilo, eu acho também, ao mesmo tempo que eu acho que o Flamengo tem um desafio mais difícil, eu acho que o Flamengo é mais preparado que o Inter. Então eu considero o Flamengo favorito hoje também. Acho difícil perder esse título, porque é aquela coisa, além do Flamengo ser o favorito, eu tenho minhas dúvidas se o Inter vai conseguir vencer do Corinthians. Ô, Fernanda, o Flamengo vem... O Flamengo... O que foi? Ah, olha só, vamos informar o seguinte, que o Flamengo vem, o São Paulo vem com 3 zagueiros, né? Então, vem com um ferrolhão lá atrás, né? Vai jogar nesse primeiro momento para segurar o Flamengo, né? Muito embora jogue em casa, não vai voar, não vai babando e sangrando para cima do Flamengo, um time cuja proposta inicial é jogar com uma linha de 3 zagueiros, ô Fernanda. O retorno do Daniel Alves pode, de repente, dar um pouco mais de cadência ali, aquele meio-campo. Como é que você espera esse São Paulo que vai jogar contra o Flamengo hoje, Fernandinha? Eu acho, Daniel, que nem o torcedor do Tricolor Paulista sabe como vem esse São Paulo. O São Paulo tá tão degringolado, tá tão estranho. O que aconteceu nos últimos jogos. Pensa, gente, que o São Paulo foi o time que mais liderou esse campeonato. E agora ele tá brigando por uma vaga no G4. Isso é confuso para quem não aprecia futebol. Fala, mas isso outro dia eu tava vendo SBT Esporte Rio, os caras eram líderes. É isso mesmo. O futebol é isso aí. Então, assim, nem o torcedor tricolor sabe como vem o São Paulo. O que eu entendo é que o Rogério Ceni também não sabe, mas ele sabe como vai o Flamengo. Porque o Flamengo não tá mais mudando em torno do seu adversário. Ele joga aquele jogo ali e ponto final. Então, a gente sabe como vem esse Flamengo. Ô, Casimiro, eu tive conversando com algumas pessoas lá de São Paulo, né, principalmente os youtubers que tem canal da torcida do São Paulo e tal, e o que eles dizem é o seguinte, que os jogadores do São Paulo hoje têm um total descompromisso com a instituição e que essa situação toda foi potencializada por causa daquele incidente lá das pedras no ônibus, que os jogadores ficaram muito descontentes com a postura de algumas pessoas da diretoria e que os jogadores meio que não estão nem aí. E de fato, a gente vê que os resultados do São Paulo acompanham esse discurso. Quer dizer, você acredita que vai ter essa coisa toda de nós não podemos deixar o Ceni ser campeão dentro do Morumbi, ou é mais por aí? Os jogadores do São Paulo meio que não estão muito ligados no campeonato? Assim, Daniel, eu acho que isso é um papo de bastidor. Isso é um papo de conselheiro, isso é um papo de diretoria. Eu acho que isso não passa para o campo, até porque alguns jogadores, a maioria não teve esse convívio com o Rogério Ceni. Essa ideia que o torcedor tem, isso não chega para jogador, só se o jogador estiver lá há muito tempo. Vamos ser sinceros, é engraçado, né? Comovente, né? Ver a gente ouvir que o Daniel Alves quer conduzir o São Paulo a parar o Flamengo. Ele não quis conduzir ao título, ele quer conduzir a parar o Flamengo. Ele não quis conduzir a ganhar do Botafogo, ele quer conduzir agora. Ele não quis conduzir com 7 pontos de vantagem na liderança. Agora ele vai querer conduzir? É porque agora está um pouco tarde. Alguém precisa avisar para ele que ele não está no calendário europeu, no calendário brasileiro. O campeonato acaba agora, não acaba no meio do ano que vem. É porque parece que está meio perdido. O incidente, Daniel, que foi um crime, né? Não é incidente. Sim. A emboscada que o São Paulo sofreu, obviamente é inaceitável, é inacreditável, é criminosa. Agora, a queda de nível do São Paulo vinha desde antes. O São Paulo é goleado pelo Red Bull Bragantino, o São Paulo sai do Morumbi e perde, o São Paulo recebe o Coritiba e empata. Então isso não é de agora. Pelo investimento que fez, Casimiro, esse ano, o São Paulo está com aproveitamento pífio, né? O São Paulo chegou um momento em 2021 que não tinha ganho nenhum jogo. Ganhou contra o Grêmio. Então, assim,
é complicado falar que o incidente gerou isso tudo. O incidente foi talvez o ponto mais absurdo disso tudo, né? Porque o resultado em campo acontece, ganhar, perder, ir mal, ir bem, perder vantagem de 10, 20, 50 pontos. Agora, crime é outra parada. Agora, o desempenho do São Paulo não tem absolutamente nada a ver com isso. E os jogadores parecem, de fato, alguns estarem com medo, alguns estarem com uma indefinição sobre o futuro, o que é natural também. Pois é, Pedro Certezas, vamos dar uma olhadinha numa que chegou pelo Twitter agora aqui, ó, sem clubismo, olha lá. Pessoal, respondam sinceramente, sem clubismo, no jogo de hoje, o Flamengo ganha ou o São Paulo perde? Pode parecer uma pergunta meio sem sentido, é o 1º de abril que perguntou, né, porque uma coisa tá ligada à outra, mas é uma pergunta séria, quer dizer, na verdade é o São Paulo que tá na draga danada ou é o Flamengo que vai voando pra cima do São Paulo e vai conseguir o resultado? Pedro, o que vai acontecer aí? Se desse resultado aí de um perder ou outro ganhar, eu acho que é o Flamengo que ganha, porque a motivação do Flamengo para esse jogo é a maior que tem possível. Então não é o São Paulo perder. O São Paulo, eu acho que o Flamengo é favorito com o São Paulo fora de casa. Dadas as circunstâncias, em qualquer outro cenário não seria. Hoje porque o Flamengo vai jogar pela vida, o São Paulo, beleza, joga pelo G4, mas é um São Paulo que não viu bola contra o Botafogo, né? Então eu não sei até que ponto esse São Paulo é capaz de parar o Flamengo. É um jogo difícil, mas o Flamengo é favorito hoje e se der isso, o Flamengo vai ganhar do São Paulo. Fernanda, o Flamengo joga sem o Arão, né? Possivelmente não vai ter condições de jogo e muito embora tenha viajado com a delegação rubro-negra. Qual é o nível de falta, digamos assim, que o Arão vai fazer, né, a esse time do Flamengo? No último jogo já não teve o Arão, né? E provavelmente viajou ele e Diego Alves, porque, gente, a chance do Flamengo ganhar é muito grande e os caras fizeram parte de toda uma campanha. Na hora de levantar o caneco, precisam estar lá no Morumbi. E no vestiário também, né, Fernandinha? É importante. Exatamente. O Arão vai ser até relacionado, vai estar de tênis no banco para vivenciar esse momento. O Arão que é um jogador muito importante. Me dói falar isso aqui? Sim. Mas ele Crucial. Dói, Fernandinha? Dói ainda? Rola isso. As coisas têm que ser superadas na vida, Fernandinha. Tem uns nomes que eu não supero. Henrique Almeida, fala rápido, Souza. Todo time tem. Fala aí, o William Arão, o que mais? Souza, Henrique Almeida, uns nomes assim que eu falo assim, entendeu? Joga. Esquece isso. Esquece o que passou. Se tiver alguma música de Esquece o que passou aí, por favor, vamos procurar. O que passou, calou e o que virá, dirá. Como é que é? Volta. O que passou, calou e o que virá, dirá. Acho que é da Marisa Monte. Que beleza. Filosofia Pedro Certeziana de Botequim. Olha aqui. 11, 13 e 16. Cara, o meu óculos a cada dia é pior. Deixa eu tirar o óculos, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Caraca, piorou, olha aí. Vamos lá pro Twitter, vamos ver como é que tá a enquete. Vamos ver como é que tá a enquete da zaga. Lucas Claro, do Fluminense, e Rodrigo Caio são os dois zagueiros que estão sendo escolhidos. O Rodrigo Caio tá com 61% e o Lucas Claro com 30%. E o Castan na frente do Nino. O Castan na frente do Nino. Não cabe a gente aqui, enfim, julgar o juízo de valor do torcedor que está no Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta a falar da decisão de logo mais, mas agora nós vamos falar de algo que é oficial, meu amigo Casimiro Miguel. É oficial. Vanderlei Luxemburgo não fica no Vasco para a disputa da Série B. Hoje, diante do Goiás, é a despedida do treinador. Vamos ver. Brasileiro de forma melancólica para o Vasco. O clube publicou um vídeo de Vanderlei Luxemburgo informando a não renovação de contrato para a Série B. Então a diretoria do Vasco da Gama entendeu que não deveria continuar em função da reestruturação que o Vasco vai passar. O treinador lamentou e admitiu a queda para a segunda divisão. As pessoas achando que vai macular a imagem porque vai para o Vasco da Gama, o Vasco da Gama caiu. Quem não quer trabalhar nesse grande clube, nessa grandeza que é o Vasco da Gama, e puder contribuir de uma certa maneira, eu acho que eu estaria contribuindo se mantivesse o Vasco da primeira divisão. Não consegui. Lucha também disse que compreende a vontade da diretoria, apesar do desejo de permanecer na reestruturação. Queria continuar, mas a diretoria entendeu pela reestruturação que não cabia o Vanderlei Luxemburgo. E essa reestruturação eu também entendo que está natural, que é normal. Eles têm que fazer aquilo que cabe dentro do orçamento deles, naquilo que eles acham que pode ser feito. Nesta quinta, o Gigante da Colina encara o Goiás em sua despedida do Brasileiro.
Para conseguir a improvável permanência, o Vasco precisa vencer, o Fluminense precisa bater o Fortaleza, além de tirar uma diferença de 12 gols de saldo. No último treino, Lucha misturou os jogadores e não indicou um time. O que já se sabe é que Wesley e Benítez, lesionados, não jogam. Vasco e Goiás entram em campo hoje, às 9h30 da noite, em São Januário. Vamos lá, olha só, antes de qualquer coisa, tem um pessoal no Twitter perguntando do Canu, querendo votar no Canu na enquete. Vocês podem votar, é livre. Quem quiser votar em alguém que não esteja nos nomes pré-selecionados aí na nossa enquete, escreve o nome do zagueiro. Quer votar no Canu, pode votar. No final, a gente vai fazer a conferência dos votos ali. Casimiro, o assunto principal do Vasco mudou ao longo da manhã. Essa matéria foi feita quando ainda não tinha rolado um pronunciamento oficial do Vasco a respeito da anulação do jogo contra o Inter. Vamos pro Twitter, por favor. Olha lá, Cazé, comenta os áudios do VAR do jogo entre Vasco e Inter. Para quem não sabe, foi divulgado agora os áudios do VAR, a imagem, e o Vasco foi agora, pouco antes do programa começar. E o Vasco está convicto de que o gol lá do Inter na partida contra o Vasco em São Januário era um gol ilegal. Eu queria que você, por favor, falasse um pouco para nós sobre isso, Cazé. Então, Daniel, saiu agora há pouco, o Vasco cobrou bastante durante a semana, vai fazer 2 semanas agora, né, desse gol polêmico do Internacional, e finalmente saiu o áudio da cabine do VAR nesse lance polêmico aí do gol, o primeiro gol do Rodrigo Dourado sobre o Vasco São Januário. Cara, o áudio, assim, é assustador, né? É um despreparo absurdo, é uma feira, uma gritaria generalizada, ninguém sabe o que está acontecendo. O árbitro fala uma frase durante 5 minutos de áudio, e o que se vê, além de um despreparo absurdo, é uma situação bastante controversa. Eu tenho aqui a fala exata. Eu quero que você, Daniel, guarde a minutagem do que é falado. Então, o diálogo vem acontecendo. A Fernandinha até tinha falado comigo aqui antes do programa. Existe uma correria deles para que se trace uma linha, seja ela qual for. Traça a linha de qualquer forma. Traça a linha, traça a linha, traça a linha. E o operador do VAR, ele fica falando, não tem como traçar a linha. E o VAR, né, a cabine, o cara que comanda o VAR, que é o senhor José Cláudio, ele fala, como assim não vai ter linha? Tem que ter linha. E eles ficam nessa troca. Enfim, com 4 minutos e 2 segundos de análise, o Fabrício Porfírio, que é o assistente do VAR 2, fala, acho que vai ter que pôr um pouco para trás. Vai dar impedido isso aí. Porque eles estão traçando a linha, o jogador do Inter já dá pra ver que ele tá impedido. Já dá pra ver que o ombro tá à frente. Né? Já dá pra ver que o ombro tá à frente. E aí o assistente do VAR fala, vai ter que pôr um pouco para trás. Vai dar impedido isso aí. E aí o VAR fala o seguinte, pode definir. É isso aí, define. Então assim, segundo o VAR, era para dar impedimento. Isso com 4:10, tá? 8 segundos depois. 18 segundos depois, o operador, o cara que traça a linha, fala o seguinte, tecnicamente, a linha não tá boa. Ele já vinha falando que a linha não estava boa. E aí, com 4:33, 23 segundos depois do VAR falar que é para definir que estava impedido, o mesmo VAR fala, Flávio, gol legal. Então, assim, não dá para entender o que está acontecendo ali na cabine do VAR. Com 4 minutos e 20 de análise, com 4 minutos e 10 de análise, ele fala que estava impedido. Com 4 minutos e 33, ele fala que o gol foi legal. E no meio disso tudo, o cara da linha fala que não dá para traçar a linha. Então, assim, é muito assustador. A gente fala aqui, eu e Certezas principalmente, a gente defende demais a tecnologia. A tecnologia veio para esclarecer, elucidar um monte de situações que existem no futebol. Agora, um tipo de diálogo desse põe em xeque demais sobre o que é o VAR no Brasil. E eu digo mais, se for aberto o VAR, o áudio do VAR, de outros tantos jogos, a gente vai se decepcionar bastante com o esporte, com o nosso trabalho e com tudo. Então, assim, cara, eu nem falei nada em rede social, porque pra mim é muito chocante Casimiro, que existe essa feira comandando o futebol no Brasil. Porque tá comandando o futebol. Isso aqui define o futuro de um clube. Casimiro, título, rebaixamento e tudo mais. Desculpa, o traça uma linha foi extremamente abstrato. Traça uma linha de onde, a partir de quê? Quer dizer, o que é falado ali, foi o que você falou mesmo, é uma feira, é uma bagunça, ninguém se entende, parece um diálogo Daniel, de hospício. Oi, Cazé. Dá pra você perceber o desespero da cabine do VAR ao perceber que o lance é ajustado. Os caras são... que eles estão na mesma linha, ele fala... É muito ajustado, cara. Segura aí. Cazé, os caras são... Segura aí, por favor. Os caras são despreparados.
Os caras são emocionalmente comprometidos, os caras são desesperados. Eu fiquei assustado. Você usou um termo perfeito. É assustadora a divulgação desse diálogo e joga muita dúvida e muita nebulosidade sobre decisões em geral do VAR no campeonato. Porém, Fernanda Maia, eu quero ressaltar o seguinte: o que diz vamos para o que está escrito. O que está escrito é o seguinte: se der ruim no VAR, vale a decisão de campo. Então, beleza, tá, o Vasco divulgou as imagens, estava impedido, eu também achei impedido agora, vendo com calma. Agora, vale a decisão de campo. E aí, Fernanda, tem margem para anulação do jogo? Esse é um lance, não é um lance, essa é a primeira vez que isso acontece. Por quê? Você errar uma interpretação de VAR, tudo bem, errou, aconteceu 1000 vezes para um monte de gente. Agora, você não ter a tecnologia a seu favor, que foi o que aconteceu com o Vasco, porque na hora que eles escolhem a câmera, eles estão desesperados procurando uma que não é a que deveria ser a do impedimento, porque não tinha ela. Sim. E a que estava ali para fazer essa avaliação que eles fizeram tinha uma sombra que atrapalhava o tracejado da linha. Então foi comunicado a todos que houve um problema na tecnologia. E essa é a primeira vez que isso acontece. Nunca travou nada, nunca deu pane em nada. E aí? Durante o diálogo, eles falam que a sombra atrapalha. Né, Cazé? Isso, exatamente. O VAR é muito recente, Pedro. Só pra galera ter uma noção, antes do Pedro falar, desculpa, tem 5 minutos, né, de debate entre eles. Sim. Com 1 minuto, o operador do VAR fala a seguinte frase. Parece uma criança num trabalho de escola. Ele fala o seguinte: tá, eu acho que não vai ter como traçar a linha, não. Ele falou, assim. O rapaz o tempo inteiro mostra que não tem como a gente analisa o VAR, que o VAR de fato veio para melhorar o futebol. Eu não consigo mais pensar no futebol sem o VAR. Parece que é coisa do século passado, beleza. Mas o VAR no Brasil parece que é um VAR à parte do mundo. O Gaciba já falou que teve um erro, ele admitiu, galera, traçamos a linha errada no jogo do São Paulo, o gol do Luciano. Ele fala isso. Então, a partir do que abre esse precedente, você começa a duvidar do VAR de forma geral, porque se errou aquela vez, a tecnologia é tão avançada, quem te garante que não vai errar nas próximas? Exato. Parece que para validar um erro. Então, abre um precedente muito perigoso. E o mais gritante para mim disso tudo, além desse áudio vazado não, né, divulgado, é ser divulgado no dia da final do Brasileiro, porque amanhã ninguém vai lembrar mais disso, vai só se falar no campeão, vai só se falar dos times rebaixados. Por que não divulgou isso na semana passada, anteontem? Tá no tribunal, Pedro, tá no tribunal. Hoje? Mas por que hoje? Por que foi legalizado hoje? De todos os dias, o pior dia seria hoje. Por que hoje? E aí, assim, todo mundo sacaneou o Vasco. O Vasco vai pro tapetão. Tá entrando na justiça pra quê? É pra justamente isso aqui. Pra escancarar esse amadorismo. Porque se o Vasco fica em silêncio, isso aqui passa desapercebido, gente. E isso vai continuar acontecendo. Até quando que isso vai continuar acontecendo? A sombra. Não existe mais sombra, Daniel. É futebol de vampiro? Porque tem sombra em todo jogo. A sombra atrapalhou o VAR. Como assim, gente? Tem sombra em todo gol. Então, a gente não tá falando que... Eu pelo menos, de novo, sempre prefiro acreditar que não tem um complô. Eu prefiro acreditar que não foi roubado. Eu prefiro acreditar que foi uma confusão, um amadorismo bizarro. Eu prefiro acreditar enquanto torcedor de futebol. Pedro! Mas é difícil, né? Pedro, Fernanda e Cazé, olha só, vamos trazer para um caso concreto, né? Esse caso está na justiça, o Vasco entrou na justiça, agora o Vasco enxerga claramente que houve um impedimento, vai fazer barulho juridicamente falando. Corremos o risco concreto, Fernanda Maia, do campeonato terminar no tapetão, porque hoje é a última rodada. Aí vai que anula o jogo, quer dizer, e aí, o que pode acontecer? Você acha que de maneira concreta corre o risco do campeonato melar? Não é impossível não, Daniel, porque foi o que eu falei, é a primeira vez que acontece esse tipo de erro com o VAR. O VAR é muito novinho, né? Ele tá 2 temporadas só no futebol brasileiro. Então esse tipo de erro a gente ainda não tinha visto, a gente já tinha visto todos os tipos de erro que vocês possam imaginar no VAR. Mas errar porque não tem a tecnologia ali dando respaldo para os profissionais do VAR fazerem a avaliação, essa é a primeira vez. Então a gente não sabe qual vai ser o fim da história. Eu não entendo muito de direito, o Cazé pode talvez explicar melhor, mas há uma questão de se o Vasco conseguir provar que houve um erro de direito, sim, ele pode impugnar. E se não houve um erro de direito, não é isso? Não tem isso? A gente não sabe, obviamente a gente não quer andar aqui pelo direito esportivo, porque não cabe a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, e de vivência mesmo, de acompanhar o futebol, o direito esportivo tem muita brecha, e o Vasco vai lutar por essas brechas. O ponto é o seguinte,
tem muita coisa aí que tá obscura. A CBF soltou uma nota no dia do jogo falando que o VAR tinha dado gol legal. E agora saindo os áudios, em nenhum momento a linha tracejada indicou um gol legal. Então eu acho que tem muita brecha que dá pro Vasco buscar, tá? Eu acho que não vai dar em nada, tá? Eu acho que não vai dar em nada. Certeza não vai dar em nada isso aí? Bater o pé nisso. Oi? Certeza não vai dar em nada isso aí? Eu achava também que não ia dar em nada em 2013, né? E deu no que deu. Então eu não consigo mais duvidar de nada. Eu achava que isso aí era coisa dos anos 90, que era coisa dos anos 80. Não, é porque uma escalação irregular, isso interfere diretamente no regulamento do campeonato. Isso. Não tem, o regulamento do campeonato não tem nada que proteja o mau funcionamento do VAR. Eu gostaria que não mudasse, mas eu não consigo mais cravar. Agora, só uma sugestão, Fernandinha. Aqui a gente é ouvido e sabe-se lá se pode ir para frente. A CBF deveria disponibilizar o VAR completo de todos os jogos após a rodada. Sempre, sempre. E Cazé, esses caras aqui, olha esse o tweet. VAR no jogo, não podem operar mais. Olha esse tweet que chegou agora. Os clubes deveriam se unir e exigir o áudio do VAR, exigir que fosse transmitido ao vivo durante os jogos. No futebol americano é assim, é exatamente o que o Cazé está falando. Quer dizer, daria um pouco mais de transparência, né? Exato. E completamente. Eu acho que, além disso, mostrar a linha que o VAR vê que a gente não vê. É uma imagem que só o VAR tem acesso, que é uma linha que não é torta, não é câmera de televisão. Por que isso não é mostrado para o público? Isso acabaria com todos os problemas. Na Inglaterra eles traçam a linha ao vivo, né? No telão do estádio. Exatamente. Né? É inacreditável. De novo, a gente parece que não é o VAR. É o VAR do Brasil. Parece que é um VAR à parte. Exatamente. Eu acho patético. É o VAR do jeitinho, porque o Brasil, o futebol explica o Brasil. E a gente, tudo com o brasileiro, a gente... Não, para aqui mesmo. Mas essa vaga aqui de televisão, eu vou só ali na farmácia. Não, tudo é um jeitinho. Coisas até que você pensa que não faz e faz. E aí o VAR eu escutei o áudio todo, eu escutei 2 vezes essa conversa. E você vê que eles querem traçar a linha. Não, mas não dá pra traçar. Mas traça aí uma linha, meu filho. Fernanda, tem que traçar. Você vê que é o seguinte, não é a primeira vez que o VAR atua num jogo em São Januário com sol. Se fosse uma situação excepcional, tipo, caiu uma tempestade, nevou em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, inviabilizou, o VAR deu problema, deu chabu. Tudo bem, a gente entende. Agora tem 40 jogos por ano ali, tem VAR em todo jogo e tem sol também, Daniel, então, quer dizer, é mais do que justificável. Sabe o que é essa questão, gente? Eu vou botar uma colher nisso aí. É a mesma história do BRT e de outras coisas que dão certo em outros lugares do mundo. O Brasil traz pra cá, mas traz a moda brasileira. E o Brasil é um país atrasado. A gente tem que falar isso, é triste falar isso, mas é verdade. O Brasil é um país atrasado. Então, o BRT é a mesma coisa. Por que o BRT é esse caos no Rio de Janeiro? Porque é uma coisa que dá certo no mundo inteiro, mas que foi feito, a moda vamos embora no Rio de Janeiro, né? Calculou mal lá o asfalto, o número de ônibus e tal, o número de passageiros, um monte de estação depredada e aí acaba que não funciona direito, não funciona como deveria funcionar. Com o VAR é a mesma coisa. É como tudo que vem do exterior e que é feito por um país atrasado, que não reconhece que é atrasado e que quer fazer algo que não está capacitado para fazer. Então esse diálogo mostra claramente, os caras não estão capacitados para lidar com isso, Pedro. E Daniel, no momento que o José Cláudio, que é o VAR, ele é o árbitro de vídeo, ele percebe que ele vai ter que definir sem a linha, ele entra em desespero. O áudio é o seguinte, ele fala aqui... Ele fica nervoso. O operador da empresa fala o seguinte, a linha tá pegando a sombra do campo, não tem como. E aí ele fala, não tem como, a gente vai ter que definir, assim, ele fica assustado. Ele fica assustado porque ele não tem capacidade. A realidade é essa, ele não tem a capacidade. E aí, tanto é que com 4 minutos ele fala uma coisa, e com 4 minutos e 10 ele fala outra, e ele fala que tá impedido, e depois fala que o gol foi legal. Então isso é assustador. E tem o áudio também do ato de campo, dando satisfação pros jogadores. Pros jogadores, passando a linha. Porque é uma pressão generalizada, né? Ô, Pedro, você concorda com esse tweet que a gente vai mostrar agora aí? Olha só, chegou do Vini. Vini, esse lance do Vasco só vai pra frente dependendo dos resultados de hoje. Ih, é um bom questionamento, hein, cara? Eu vou me incluir fora dessa. Diz aí, Pedro. Não, eu vi o pessoal falando, se o Flamengo não for campeão, isso aí... Mas é aquela coisa, é acreditar no complô, cara. Eu prefiro, de verdade, eu prefiro não acreditar. Se existir, eu prefiro não acreditar, porque aí você coloca em xeque tudo e começa a virar uma conspiração. Eu prefiro acreditar que não tem um complô pro Flamengo ser campeão, porque é muito cruel como torcedor. Eu acho que não é tão babaca assim.
Então eu prefiro acreditar que vai ser, o que acontecer vai ser independentemente do resultado de hoje. E eu espero que seja justiça. É verdade. E sabe qual é a minha dúvida, Daniel? Diga, Fernandinha. A minha dúvida é a seguinte, quando a gente tem um erro de... eu escrevi mal. Eu, Botafogo, escrevi um jogador que não podia. E aí vai para a justiça e quem perde os pontos fui eu. Escrevi um jogador que não poderia ser inscrito, como aconteceu em 2013. Mas e nesse caso? Nem Inter, nem Vasco tem nada a ver com esse coreto. Isso é um problema externo, é um problema do VAR, da CBF, da arbitragem, etc. E aí, vai impugnar a partida. E o que acontece com aqueles pontos? Faz um novo jogo? Tira os pontos e faz o quê? Essa é a minha dúvida. O Fernando vai realizar um novo jogo. Fernanda, como a gente falou, isso não está previsto no regulamento. Casé, então, está previsto. Está previsto. Está previsto, Casé, eu vou te interromper pelo seguinte, está previsto que em caso de falha técnica do VAR prevaleça a decisão de campo. Isso é o que diz o regulamento. Agora, diante da divulgação desses áudios e de um VAR que fala uma coisa e que fala outra, que dá duas orientações, é que eu acho que a brecha jurídica se abre. De qualquer maneira, eu quero elogiar muito o programa de hoje, porque o programa de hoje mostra que o SBT Esporte Rio traz discussões sérias e informativas também. Não é só brincadeira, não é zoação. Bota um tweet aí, por favor. Olha lá. Eu acho que o Vasco devia deixar pra lá, anular esse jogo, vai ter outro jogo, senão vai aumentar de 12 gols pra dizer assim, pô... eu tô falando... O que eu gosto, olha só, o que eu gosto é o seguinte, a gente elogiando, Daniel, falando que o programa tá sério, fala, Casé, eu preciso conversar com esse pessoal aí de cima, preciso conversar. Se o Flamengo perde o título hoje, ele vai mudar a opinião dele. Aí ele vai querer anular. Pois é, olha aí aqui. Vai ser o mesmo caso do Itão. Você perguntou por certezas, eu acho que muda bastante sim, viu? Se o Flamengo perde o título hoje, o Flamengo vira parte interessada no assunto. Vai virar, vai ter pressão. Porque tá muito... Olha só, Daniel, tá muito claro, tá? Só que o Vasco não tem força. Não tem o que fazer. Se o Vasco levar isso pra frente, como tá levando, é choro. Agora, se o Flamengo perde o título hoje e chega junto, já não começa a ser choro, entendeu? A conferir os próximos capítulos dessa novela. Eu quero lembrar você que hoje nós estamos escolhendo a dupla de zaga da nossa seleção dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O pessoal pode votar lá na enquete do Twitter e daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa votação aqui. Lá na enquete do Twitter tem Rodrigo Caio, Nino, Lucas Claro e o Castan, né? Vamos ver como é que tá? Solta lá. Olha lá, no Twitter tá dando Lucas Claro e Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio com 50% e o Lucas Claro com 34% e o Castan com 10% à frente do Nino, do Fluminense. Por falar em Fluminense, vamos falar do Fluminense, porque o Fluminense tem algo muito importante para pleitear, para tentar mais tarde, que é a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Fluminense enfrenta o Fortaleza de olho no G4. Se o time ganhar e o São Paulo não vencer, o time de guerreiros garante a classificação direta para a fase de grupos. Vamos ver. A última rodada é importantíssima também para a torcida do Fluminense. Diante do Fortaleza, o tricolor pode garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer para um tropeço do São Paulo contra o Flamengo. O Fortaleza pode conseguir uma vaga na Sul-Americana. O time cearense precisa ganhar e torcer por derrotas do Sport e do Bahia. O tricolor carioca tem 3 importantes desfalques. Nino, que foi expulso contra o Santos, e Egídio, que recebeu o 3º cartão amarelo, dão lugares a Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. O volante Hudson foi escolhido para entrar na vaga de Martinelli. Os dois times se enfrentam logo mais às 9h30 da noite no Maracanã. E o Fluminense, tá? Sobe o hino do Fluminense aí, que beleza. O Fluminense pode terminar numa honrosa 4ª posição. Essa 4ª posição tem sabor de título, diante do que o Fluminense investiu, diante do time que o Fluminense arrumou aí pra temporada. Solta o hino, pelo amor de Deus aí. Mais hino. Que beleza. Vamos rumo ao G4. Não há quem nos tire essa 4ª posição. Fernanda Maia, o que dizer desse jogo do Fluminense aí? O Fluminense vai entrar em campo com desfalques importantes, né? Sem o Egídio, e sobretudo sem o Martinelli, que tá jogando pacas. Que é o maior desfalque pra mim, né? Provavelmente entra o Hudson ali, que foi a troca natural feita pelo Marcão no último jogo, quando o Martinelli já sai com problemas clínicos. O Nino e o Egídio são problemas de suspensão. Matheus Ferraz no Nino, que não é nada muito, né? Ah, meu Deus, não sabia que isso ia acontecer.
e o Danilo Barcelos. Vamos ver hoje, né, ô Pedro Certeza, essa tatuagem do Danilo Barcelos no calção ali que ele puxa nas pernas. Nunca, Fernando, nunca vi. A gente vai ver hoje. Agora, sabe o que eu tava pensando Estega no aqui, pé do meninos? cara, mano. Ô, meninas, eu tava pensando aqui, eu passei a temporada toda falando que eu achava que esse campeonato ia ser decidido na última rodada, né? E que ia ter uma zebra. Dói a minha boca falar que o Fluminense é uma zebra, com a história que o Fluminense mas é verdade. que o Fluminense é. Mas ele terminar no G4 seria uma zebra? Vocês seria, Pedro? Desse jeito? Acho que tiveram algumas zebras no ano. O América Mineiro na semi da Copa do Brasil é uma zebra. O Internacional, depois de cair e voltar com o Abel, pra mim é uma zebra, disputar até o último minuto. O Santos na final da Libertadores também é uma zebra pra mim, que nada estava previsto. Eu acho que tiveram algumas zebras. E, cara, é o que o Daniel falou. Esse quarto lugar é título, cara. É absurdo. É absurdo. É uma campanha histórica pra mim. Porque é um time, querendo ou não, modesto, não tem um grande salário, não teve um investimento muito absurdo. A gente colocava, todo mundo aqui não sei, né? Mas de forma geral, todo mundo da imprensa esportiva colocava o Fluminense como a quarta força do Rio, ali, comparado com o Vasco. Não era nada especial. O Fluminense foi a expectativa de todo mundo, até dos tricolores. O tricolor que falava que o Fluminense seria quarto lugar no brasileiro é maluco. Ô, Cazé, surpreende muito, até porque foi um time que foi eliminado da Sul-Americana pelo poderosíssimo Unión La Calera, do Chile, na primeira rodada, e tomou de 4 do Atlético Goianiense, foi eliminado bizarramente nas oitavas da Copa do Brasil, hein, Casemiro? O Fluminense teve uma postura muito madura durante a temporada, né, Daniel? Apesar desses vexames, e é vexame para a grandeza do Fluminense, para a história do Fluminense, você ser eliminado pelo Unión La Calera, você ser eliminado pelo Atlético Goianiense, não é o natural. Mas o Fluminense acreditou no projeto, acreditou no Odair. Infelizmente o Odair saiu, uma proposta irrecusável. Obviamente aqui a gente debateu isso e acho que se a gente recebesse uma proposta desse calibre, balançaria como qualquer pessoa. A gente está falando em cifras absurdas e o Marcão conseguiu manter esse trabalho, elevar o nível. Então, zebra não é uma conotação negativa, Daniel. Não é porque o Fluminense tem uma grande história, é um grande clube, que é uma vergonha você falar que está em quarto é zebra. Zebra é você quebrar as expectativas. As pessoas estavam colocando o Fluminense lá embaixo e o Fluminense se colocou lá no topo, até pela sua história, pela sua camisa. Então não é, apesar o Fluminense tem uma camisa grande, ficou lá em cima, é zebra. Não, o Fluminense chegou lá porque tem camisa, porque tem história e acreditou num projeto sério. A gente viu os nossos times aqui, Botafogo e Vasco, trocando de técnico, trocando de filosofia, fazendo tudo os pés pelas mãos, e o Fluminense foi na calma, na tranquilidade, está colhendo tudo, que é uma Libertadores. E vai ganhar do Fortaleza hoje, vai terminar esse campeonato no G4, Flamengo campeão e Fluminense no G4, já vem falando isso há algum tempo. Bota aí o tweet, por favor, que tem a ver com o Pedro. O Flamengo na tensão do campeonato, o Flu na expectativa de garantir a vaga no G4, o Vasco ainda com esperança de escapar do rebaixamento. Mas o Certezas é a cara do botafoguense. Tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Parabéns, tem que ser muito profissional. Olha, pegar o menino olhando para baixo, não, isso não se faz. Isso não se faz. Parabéns, Certezas, pelo seu profissionalismo, parabéns por estar aqui conosco, você que é um cara carismático, né? Zoação isso do Big Boss, né? Pegar uma foto sua lá e botar esse print lá, tanta coisa aí. Vamos falar do Botafogo? Vamos falar do Botafogo? Porque o Botafogo joga hoje diante do Ceará e nesse jogo que vai acontecer em Fortaleza, ele vai servir como uma espécie de laboratório para testar alguns jovens jogadores para a próxima temporada. Entre eles estão o Rafael Navarro, o Cezinha, o Varley, o Kaique, o Enio e o novo técnico, Marcelo Chamusca, ainda não dirige o time, mas ele viajou com a delegação e vai observar o jogo de perto. Tem mais é que fazer isso mesmo, né, Pedro? Eu acho que esse jogo aí é mais um jogo de transição, assim como foi o de São Paulo. Ver quem vai ficar, pode ser até um teste para ver aqueles jogadores que vão ter um pós-vida depois do Brasileiro. O Lecaro já tá falando que quer ficar, mas não sabe se fica. Então vamos ver, é um trabalho de transição. O Chamusca não tem o dedo... O Chamusca tá muito parecido com o Crespo, né? Ele não vai falar, mas ele tá ali. Ele tá ali vendo, tá acompanhando. Então vamos ver, é um jogo que não vale nada, porque não nada para os dois times. Mas é bom botar um moleque pra jogar, pra gente observar. Assim como foi o de São Paulo. O São Paulo mostrou que o Botafogo, pelo menos, já tá pensando em alguns jogadores para a próxima temporada, né? É como o Trilhos falou, o começo da arrancada. Mas é um jogo que é pra tabela, não tem o que fazer.
Ô, Fernandinha, Bruno Nazário é desfalque para hoje. Você acha que o Bruno Nazário deveria ficar? E o Lecaros? O que você tem a dizer a falar do Lecaros? Desculpa, o Bruno Nazário, Fernando vai falar do Bruno Nazário, né, Fernando? Ele tá de saída, não é isso, Pedro? Ele deve estar acertado com o América Mineiro, não vai ficar no Botafogo, até porque o salário dele é acima do que a gente paga na Série B, ele é do Hoffenheim, se não me engano. É isso, é do Hoffenheim da Alemanha. Vai fazer falta, né? Começa muito bem no Botafogo, ele e o Pedro Raul. Inclusive, eu acho que foi essa dupla que deu uma grande esperança pro Alvinegro pra temporada. Deu um gás. Deu um gás, deu uma ilusão também na gente. E aí ele tem uma queda vertiginosa, uma coisa até impressionante, porque ele era um jogadoraço. E do nada ele virou pife, assim, zero, sabe, Daniel? Então não vai fazer falta, não. O problema é com lesão de novo, né, Fernandinho? Exatamente. Ô, Fernanda, vamos falar da nossa eleição, porque nós tivemos hoje o recorde de votação, o pessoal tá votando muito aí. E tem virada? Tem virada? Bota aí, por favor, então, o voto do pessoal do Twitter. Olha lá. Quem ganhou? Lucas Claro, do Fluminense, com 45%, e o Rodrigo Caio ficou em segundo com 40%. Então, a dupla de zaga do Twitter é Lucas Claro e Rodrigo Caio. Aí, o Castan ficou em terceiro, com 9%, e o Nino com 3%. Vamos lá. Fernandinha, vota com o relator? Voto, mas vamos combinar uma coisa aqui, meninos? Essa foi a votação mais difícil. Porque são quatro grandíssimos, como diria o Chaves, zagueiros, né? O Nino teve uma crescente absoluta nessa competição. O Castan, mesmo o Vasco não indo bem, ele é sempre uma peça importante, ele sempre é regular. Eu gosto muito do Castan. Mas vocês sabem que eu tenho minha carteirinha de fã do Lucas Claro. Eu sou muito fã dele, do que ele joga, da postura, da seriedade, de como ele se comporta. Pode jogar de um lado, pode jogar de outro, mas segurança é tudo que um torcedor quer, é um zagueiro como o Lucas Claro. Então, meu voto 1 é o Lucas Claro, ele tinha que ser o primeiro. O 2 eu ficaria entre o Nino e o Rodrigo Caio, que o Nino cresceu bem. O Rodrigo, ele joga a metade da temporada só, ele teve muito problema de lesão. Mas ele não é um zagueiro de condomínio, ele é o Rodrigo Caio e o meu voto é nele também. Então a minha dupla é Rodrigo Caio e o Lucas Claro. Então a Fernanda foi com o pessoal do Twitter, temos aí então 2 votos para Nino, para Rodrigo Caio e Lucas Claro. Casimiro? Acompanho o relator, eu acho que o Lucas Claro tá na seleção do Carioca, como tá na seleção do Brasileiro. Jogou demais. Não tomou um amarelo na competição. Teve 2 ou 3 dribles durante o campeonato inteiro. Eu acho que o Rodrigo Caio ocupa bem a competição, porque apesar de não ter jogado a temporada toda, foi importante para o sistema defensivo do Flamengo, que tem tantos problemas. E aí eu acho que o Nino veio logo atrás e o Castan vem bem atrás. Foi muito aquilo que poderia o Castan, até como líder do Vasco. Pois é, então ele foi com o relator, novamente foi com o pessoal do Twitter. Pedro, certezas? Também voto nessa posição mesmo. O Lucas Claro em primeiro, uma vantagem pro Rodrigo Caio, e aí o Nino e o Castan lá embaixo. Pra mim poderia ser Castan ou Canu. Os dois poderiam lá, os dois começaram bem, tiveram uma queda, mas o Lucas Claro, primeiro, zagueiro, absurdo, moderno, limpo, classudo, gosto muito dele. E não tem grande estatura, não é alto, não é um gigantão não, cara. O cara sobe, tem impulsão. Pois é. Olha só, eu vou dar um voto discordante, não vale nada. Eu acho que a seleção, que a zaga da seleção do campeonato, pra mim, sem clubismo nenhum, é Lucas Claro e Nino. O Nino joga muita bola, é da seleção sub-23 e a temporada do Rodrigo Caio foi regular, mas eu sou voto vencido, então está eleita a zaga! Olha aí! E tem 300 anos o Nino, né? Ele tem 300 anos, ô Daniel. É verdade. Vamos lá, vamos pro break. É verdade, tá falando Castelo Rá-Tim-Bum, tá. Agora que eu lembrei. Demorou a ligar aqui que eu tô com um ponto eletrônico aqui, mandando eu ir pro break. Vamos mostrar a água, vamos mostrar a água tradicional, a água do break. Olha lá, a garrafinha dele é nova, vamos pro break, já a gente volta. Vamos aos destaques finais, é isso? Vamos aos destaques finais, começando por ele, meu amigo Pedro, certezas? Cara, não tem nada pra falar, Botafogo, vai ser um jogo aleatório, mas eu tô muito ansioso pra rodada de hoje. Vai ser histórico, qualquer que seja o resultado, vai ser um fim de Brasileirão que a gente vai lembrar por anos, um dos mais emocionantes dos últimos anos. Muitos jogos envolvidos ali, vai ser maneiro, vai ser bonito de se ver. Casimiro, e aí, destaque final? Meu destaque final é que o Vasco enfrenta o Goiás hoje na expectativa desse jogo do Inter aí. Um adendo que foi adicionado agorinha há pouco no processo que o Vasco enviou para a CBF. O Vasco alega que o Bandeirinha afirma no áudio que o jogador do Internacional estava impedido
e pede, inclusive, para colocar na súmula que ele deu impedimento. Tá certo. A gente já falou demais disso hoje. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Fernanda, até amanhã. Até amanhã, Daniel. E assim, numa decisão de um erro de impedimento por conta da tecnologia, quem tem que decidir, minha gente, é o bandeirinha. Afinal de contas, ele tá ali pra quê, então? Então vamos tirar os bandeirinhas, gente. Ele tá ali só pra isso. Amanhã a gente volta com o campeão brasileiro, com os rebaixados. Gente, que noite, hein? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. Pessoal, eu agora vou pra live no @DanielPenaFirme lá no Instagram. Hoje tem uma novidade, é a live das lives. Segue lá e entra porque hoje tem uma novidade, não vou falar. @DanielPenaFirme, pena com 2 N's no Instagram. Até amanhã, gente. Amanhã a gente volta com Flamengo campeão e Fluminense no G4. Tchau, beijo. Maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo.